Sabe aquela sensação de que o dia é, sei lá, é controlado por notificações e não pelas próprias escolhas? Pois é. O que será que acontece de verdade quando alguém simplesmente aperta o pause nas redes sociais por 30 dias? E olha, a ideia aqui não é se isolar do mundo de jeito nenhum. É sobre retomar as rédeas da própria vida. Bora mergulhar na ciência e nessa jornada pra gente redescobrir a nossa atenção. E pra gente entender a urgência disso, tem um termo que, nossa, captura perfeitamente o espírito do nosso tempo. Brain rot, ou em bom português, deterioração mental. Sabe do que eu tô falando? É aquela sensação de se sentir meio que um zumbi digital, sabe? Com a mente sempre nublada, a atenção dividida em 1000 pedaços. E o mais importante, isso não é uma falha pessoal, de jeito nenhum. É o sintoma de um sistema que tá sobrecarregado. E olha, a dimensão desse problema fica clara quando a gente olha para os números. São mais de 9 horas por dia, em média, na frente de uma tela aqui no Brasil. Isso mesmo. Esse número coloca a gente no pódio global, como o segundo país mais conectado, ou talvez mais distraído do mundo. É, sem exagero, uma crise de atenção em escala nacional. Mas claro, essa crise não aconteceu por acaso. De jeito nenhum. Ela tem uma causa, uma raiz muito clara. E o protagonista dessa história, para a maioria de nós, mora no nosso bolso. Olha que analogia poderosa. A doutora Anna Lembke, lá de Stanford, ela é cirúrgica na definição. Ela chama o smartphone de agulha hipodérmica moderna. Pensa bem, cada curtida, cada comentário, cada vídeo novo que aparece na tela é como se fosse uma microinjeção de dopamina. Sabe, aquele neurotransmissor do prazer? É uma dose direto no nosso cérebro. É uma arquitetura toda pensada, projetada para hackear a nossa biologia mais fundamental. Ok, mas como é que esse hack funciona exatamente no nosso cérebro? Como isso acontece? A resposta, olha, tá num princípio biológico que é até simples de entender, mas é extremamente poderoso. Imagina só uma gangorra dentro da sua cabeça. O nosso cérebro está o tempo todo buscando equilíbrio, um estado que os cientistas chamam de homeostase. Agora, o que acontece quando a gente inunda um lado dessa gangorra com aquele prazer fácil, constante das redes sociais? Bom, o cérebro, na sua sabedoria, precisa compensar. E como ele faz isso? É empurrando o outro lado para baixo, com um peso igual de dor. E essa dor vem em forma de ansiedade, de inquietação, de apatia. E é aí que a gente cai no que os especialistas chamam de estado de déficit. Esse é o ponto da virada, sabe? É quando o uso das redes deixa de ser para buscar prazer e passa a ser uma tentativa, às vezes desesperada, de aliviar o desconforto de não estar online. O ato de rolar a tela vira um tipo de analgésico, para uma dor que ele mesmo criou. É um ciclo vicioso. Tá, então, como é que a gente quebra esse ciclo? Bom, especialistas, incluindo os de Stanford, recomendam um jejum de dopamina, de no mínimo 30 dias. É o tempo que o cérebro precisa para começar a resetar suas vias de recompensa. Vamos dar uma olhada em como essa jornada de 30 dias acontece, semana a semana? A primeira semana é o choque, é a abstinência pura e simples. O corpo reclama, a mente protesta, vem a irritabilidade, uns picos de ansiedade e aquela famosa checagem fantasma, sabe? Aquele reflexo de pegar o celular no bolso mesmo sabendo que ele não tá lá. É o cérebro literalmente gritando pela sua dose de dopamina fácil. É desconfortável? Sim, muito. Mas olha, é o primeiro sinal de que a cura começou. Mas calma, no meio desse caos todo, surge uma recompensa quase que imediata. E isso é incrível. Dados publicados numa revista super conceituada, a JAMA Network Open, mostram uma coisa impressionante. Depois de só uma semana de detox, os níveis de depressão podem cair até 25% e os de ansiedade, 16%. O alívio é rápido e, o mais importante, comprovado pela ciência. Aí, na segunda semana, a clareza começa a aparecer. Sabe a luz azul das telas? Ela atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Sem ela à noite, a qualidade do sono melhora, assim, drasticamente. A percepção do tempo também muda. Os dias parecem mais longos, com mais possibilidades. E aquela névoa mental constante, o tal do brain fog, finalmente começa a se dissipar. Chegamos na terceira semana. E aqui, a gente redescobre o valor dos nossos relacionamentos. Tem um autor, o Cal Newport, que faz uma distinção que é genial, a diferença entre conexão e conversação. A conexão digital, ele diz, é de baixa qualidade. É tipo um fast food social. A conversa de verdade, cara a cara, essa sim é rica, cheia de nuances, de empatia.
Quando a gente se força a ter mais interações no mundo real, a solidão diminui, porque a gente volta a nutrir nossa necessidade biológica de pertencer. E então, a quarta semana. É aqui que acontece o renascimento do famoso estado de fluxo. O cérebro já recalibrado volta a sentir prazer em coisas difíceis, na concentração, aquela capacidade de mergulhar de cabeça numa tarefa complexa por horas sem se distrair. Ela volta. É a redescoberta não só da produtividade, mas daquela satisfação, sabe, do trabalho bem feito. Então, depois desses 30 dias, a mudança é muito mais profunda do que só um hábito. O que acontece, de verdade, é uma reconfiguração da própria identidade. E qual é o ganho mais concreto, mais palpável de todos? 2 horas. Em média, a pessoa ganha 2 horas a mais por dia. Pode não parecer muito, né? Mas faz a conta. Ao longo de um ano, isso vira um mês. Um mês inteiro de vida recuperado. Para ler, para criar, para conversar, ou simplesmente para não fazer nada. E aqui está a filosofia central de toda essa jornada. O objetivo não é declarar guerra contra a tecnologia, de jeito nenhum. É sobre buscar intencionalidade. É a transição de ser um usuário, uma peça passiva moldada por algoritmos, para se tornar um minimalista digital. Alguém que usa a tecnologia como ela deveria ser. Uma ferramenta afiada a serviço dos próprios valores e objetivos. Beleza, a jornada de 30 dias é transformadora, a gente já viu. Mas e depois? Como é que se mantém essa liberdade no mundo real, que continua super conectado? Existe um protocolo de sobrevivência, digamos assim, e ele é bem simples e eficaz. São basicamente 3 passos práticos. Primeiro, crie atrito. Isso mesmo, atrito. Delete os aplicativos de redes sociais do celular. Só isso já quebra o ciclo do hábito, sabe? Transforma aquele acesso por impulso numa decisão consciente que você vai ter que tomar lá no computador. Segundo, a regra dos 10 minutos. Bateu aquela vontade incontrolável de checar alguma coisa? Põe um alarme para daqui a 10 minutos. Essa pequena pausa, na maioria das vezes, já é o suficiente para aquela onda de desejo passar. E terceiro, o princípio da substituição. Tem um plano B. Quando o tédio bater, em vez de pegar o celular, pega um livro, calça um tênis, tenta aprender um instrumento. A ideia é preencher aquele vácuo com atividades que nutrem em vez de drenar sua energia. No final das contas, tudo se resume a uma pergunta. A tecnologia em si não é boa nem má, mas ela nunca é neutra. Ela é projetada com um objetivo e, na maioria das vezes, o objetivo é capturar e vender a nossa atenção. Então a questão que fica é: quem está no comando? Quem está escrevendo o roteiro da sua própria vida? Depois de uma jornada como essa, a escolha, de verdade, volta a estar nas nossas mãos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais dicas de produtividade. Viva o essencial!